mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo, mais... Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas. Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. E à frente deste lindo trabalho está o nosso irmão Paulo Tadeu Vargas. Hoje, segunda-feira, estamos aqui em mais um dia. Hoje aí com um tema muito especial e um convidado muito especial que eu particularmente gosto muito quando ele está aqui conosco. Paz do Senhor, pastor Carlos Alberto. Paz do Senhor, irmã Tainê, e a todos que estão videologados. Espero que esse programa sirva de bênção para todos. Tenho certeza que esse programa ele vai fazer algo aí na sua vida. Ele vai mudar a sua maneira de ver algumas coisas, algumas situações. Nós conversamos a respeito desse programa lá no Congresso Geral Infantil, né, pastor? Foi, né? Sim, parece-me que foi naquela data ali que nós falamos em fazer esse programa que estamos fazendo hoje, né? Exatamente, com o tema fermento. Fermento, o influenciador. Olha só que tema diferente, né? Quem escuta fala, mas como assim fermento, influenciador? Então eu já quero te convidar a compartilhar este link. Compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, lista de transmissão. Coloca no status, muito importante você compartilhar. Certamente este é um tema que vai falar com você, vai falar com quem ouvir essa programação. E você que está ouvindo, que não está vendo ao vivo, está vendo ele novamente, ou está vendo pela primeira vez, mas não está mais ao vivo, pode compartilhar aí também. Pode compartilhar. E já está aqui conosco o pastor, a irmã Duda Rodrigues, o irmão presbítero Cláudio, ele é o líder do Ombro Amigo Restaurando Vidas lá em São Leopoldo. A irmã Rosângela Rodrigues, ela diz assim, Deus abençoe o pastor Carlos Alberto, sabe a irmã Rosângela, né? Sim, a Rosângela, claro. Conheço ele há muitos anos e para minha vida e para a vida do meu esposo ele tem sido uma bênção, um grande exemplo de servo de Deus. Seus estudos são 1000, eu acho que é isso. 1000. A irmã Camila Leonel, lá de Jaguaré, Espírito Santo. Bah, irmã Camila, eu esqueci de ti de novo, me perdoa. Eu fiquei de ver ali uma situação e esqueci, me perdoa. Também aqui, irmão Luiz Javier. Oh, o Javier está ouvindo a programação. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãs Edi Soares, lá de São João Batista. Irmão Fábio Alessandro, meu esposo, está trabalhando lá e ouvindo a programação. Glória a Jesus. Irmã Júlia, ali de Cachoeirinha. Conhece a irmã Júlia? Justo? Sim, a Júlia. Glória a Deus. Também a irmã Cleonice Ramos de Gravataí. Glórias a Deus. Aqui a irmã Edi Soares, diz pastor Carlos, foi nosso pastor por muito tempo. Lá de São João Batista, Santa Catarina, pastor. Eu fui pastor deles, em torno de uns 4, 5 anos. Aonde o senhor vai, o senhor fica um bom tempo, né, pastor? Eu tenho já muitos anos trabalhando, né? E não querem me liberar, né? Ali em Cachoeirinha, em janeiro, agora vai fazer 7 anos que eu estou ali. Faz 7 anos que eu vim para a sede, então, pastor? Mais ou menos, logo que eu cheguei, né? Tu saíste dali, né? Vai fazer 7 anos em janeiro. Não saí porque eu quis sair, na verdade. Foi uma direção de Deus, claro. Né, pastor? Não foi porque o senhor foi para lá, né? Não. Às vezes eu brinco, né? Eu digo, é porque quando o pastor chegou, eu fui embora. Exatamente, foi assim que aconteceu, né? Exatamente. Glórias a Deus. Aqui a irmã Duda lembrando, deixe o seu like. Glórias a Deus. O que o senhor acha? A gente já começa o assunto ou vamos esperar entrar mais umas pessoas? Tem 11 pessoas agora. Vamos esperar entrar mais alguns aí. Então tá. Para eles poderem participar. Vamos aí ouvir um pedacinho de um louvor, irmã Valquíria. Um pedacinho de um louvor e daí a gente já retorna. Vamos rodar a chamadinha da Heróis da Fé, que nós vamos ter aí no sábado e no domingo. Já estava esquecendo. Tá lá na pasta da Heróis da Fé. A chamadinha da Heróis da Fé, esse sábado e domingo, 26ª Conferência Internacional de Missões Heróis da Fé. O Ombro Amigo vai estar ali com a tenda, vendendo as ervas ali do Ombro Amigo, com novidades, erva saborizada,
erva saborizada, você pode pegar ali, então, a sua erva, comprar a sua erva. Se você quiser levar para revender, também pode pegar ali conosco. Enfim, esteja ali conosco também. E vamos assistir aí, então, a chamadinha e ouvir um pedacinho de um louvor e a gente já retorna. Atenção para este anúncio. E vem aí! 26ª Conferência Internacional de Missões Heróis da Fé. Dias 26 e 27 de novembro. No Vale da Oração, na cidade de Viamão. Mais informações: 051 3227 7996. Organize a sua caravana e venha participar junto conosco. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará a um lugar seguro, pra onde acalmaria, acalmaria, acalmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Você crê nessa tarde? Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois ele é rei. Sim, o dono deste mar, Jesus, também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. No meio dessa luta ele te ensina, te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vê e altera o caminho, ele dá rumo ao teu barquinho. Glórias a Deus. Saiu fazendo assim. Like, deixa o like, é isso. Glória a Deus.
Vamos, então, neste momento, iniciar o nosso assunto, o nosso tema, né, Isto. pastor? Pastor, como assim fermento, o influenciador, como assim? No capítulo 13, vamos ver aqui, deixa eu achar na Bíblia aqui, o capítulo 13, especialmente o versículo 21, Jesus disse assim, o 20 e o 21, e disse outra vez, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento, que uma mulher tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Então Jesus trazia esse tipo de ensinamento, fazendo alguns comparativos, né, para que as pessoas entendessem melhor a sua mensagem. Era típico, né, dos judeus ensinarem dessa forma, né? E aqui, especificamente nesse versículo, ele faz essa comparação do reino de Deus com esse processo de uma massa se transformar em fermento, para depois, então, influenciar a mesma massa de onde ela saiu, né? E, de uma maneira geral, na Bíblia, o fermento ele não tem um significado muito bom, né? Sempre Jesus veio condenar o fermento dos fariseus, o fermento dos hipócritas, que eram ensinamentos, que eram posturas, né? Mas especificamente nesse versículo, ele traz a questão, vamos dizer então, de um fermento bom. E é isso que nós temos que nos deter, né? Não só na vida prática, mas analisando a igreja de uma forma coletiva e também individual, né? Ser um fermento bom. Como ser um fermento bom, pastor? Bom, nota-se que naquela época, né, se fazia o fermento da seguinte forma. Se amassava a massa, né, enfim, com aquele procedimento inicial normal. Se tirava um pouco da massa e se colocava à parte para então sofrer o processo que se chama de levedura, né, que é sofrer um processo específico. Uma fermentação natural. É uma natural. fermentação, né, ou levedura, e retornar para a massa. Então, na vida prática, nós somos tirados de uma massa geral e sofrer esse processo. O que seria esse processo? Processo de nós sermos transformados em alguma coisa que possa influenciar a outra. Jesus, especificamente, ele disse assim, olha, vocês vão, ide. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu ensinei e tal, para posteriormente ensinar a outros. E era isso que os discípulos fizeram, né? Então, ali está o processo da levedura, de ser transformado em uma massa comum, ser transformado em uma massa diferenciada. A pessoa poder olhar e dizer, ó, aquele ali é um servo de Deus, e gerar algo naquela outra pessoa que gere o desejo dessa pessoa ser igual, fazer parte do mesmo corpo. Na realidade, o processo se dá da seguinte forma. O camarada sai de uma massa, ou vamos chamar essa massa de um grupo. É um grupo. Sai de um grupo, é separado por Deus, sofre então esse processo para ser transformado em fermento. E posteriormente ele é enviado para a massa de novo. Não necessariamente que a massa vá até ele, é ele que vai até a massa. Ele é colocado na massa novamente para influenciar. No nosso caso, a gente trabalha com dependentes químicos. Sim. A gente pega ele da rua, tira ele da rua, leva ele para o centro de recuperação. Lá ele vai ter todo esse processo de mudança de vida. Depois, quando ele fechou o tempo da casa, Deus falou com a liderança, Deus falou com ele, ele vai voltar para o meio novamente. Para o meio de onde ele estava. Para quê? Para fazer as mesmas coisas que ele fazia antes? Não. Sim, mas tudo vai de como ele vai sofrer o processo para se transformar no fermento. Que tipo de fermento ele vai ser transformado? Né? Porque você é uma dona de casa, né? Tu sabe que se botar um fermento ruim, vai dar problema, né? Então ele tem que ser bem transformado. Quando nós analisamos o capítulo 6 ali do livro de Romanos,
nós vemos esse processo no capítulo 6 do livro de Romanos, quando fala que nós morremos em Cristo, morremos com Cristo, fomos ressuscitados com Cristo e agora vivemos, né, no poder da ressurreição. Por quê? Porque lá no capítulo 2 de Efésios está escrito que na igreja está o poder, e o poder que está na igreja é o poder que ressuscitou Jesus, né? Transformou todo Jesus, Jesus morto, num corpo vivo. Glória Então, esse poder da ressurreição é que os transformados devem ter, para então, com este poder da ressurreição, influenciar aqueles que estão mortos com esse poder. Mortos no sentido de mortos. Mortos do pecado, vivendo no nos pecado. delitos, nos conceitos, enfim, né? Quanta gente está morta espiritualmente aí, né? E se não vier o fermento para, já, vamos dizer, já levedado, vamos chamar a levedura de transformação, já transformado para influenciar ele vai continuar sendo uma massa morta. Agora deixa eu fazer aqui um desafio com quem está ouvindo a programação. Já vou lhe perguntar. Vai desafiar. Quem está ouvindo a programação aqui agora, coloca aí no chat. Como alcançar uma transformação de uma forma boa? Como ser transformado em um bom fermento? Coloca aí no chat o que você pensa sobre isso. Aqui é Service Correias, não sei qual é o nome da pessoa, coloca aí o seu nome, por favor. Ele disse, eu morri e nasci de novo, isso mesmo. Então, você aí que está ouvindo a programação, entrou aqui no chat, irmão Paulo Tadeu, glória a Deus, Paulo nosso coordenador. Ele coloca, o nosso lema é restaurando vidas, glória a Jesus. Irmão Genésio Teodoro, irmão Jorge Farias, a irmã Marta Vargas também aqui conosco. A irmã Fernanda Almeida, ela disse que é de Panambi e disse que o senhor foi o primeiro pastor dela. É? Guardo seus ensinamentos até hoje. A Fernanda Almeida. A irmã Roberta Belos, também aqui da sede. Irmão Edson, lá de Cachoeirinha. Edson Luiz, uma bênção de Deus. Irmã Joneise do Canto, também conosco. Irmã Caula Pilger, aqui conosco. A irmã Ana Júlia. Irmã Jovita, querida, amada irmã Jovita, lá de Viamão. Irmã Camila Leonel, irmão Elson, lá de Portão, irmã Elizabeth Casarim, lá de Cachoeirinha, irmão Rogério Moraes, ele diz aleluia, glória a Deus por a transformação em Cristo Jesus, ele é lá de Chapada. Irmã Caroline Severo, ó, respondeu aqui, irmã Caroline respondeu, ela disse, ó, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Também, certo. Irmão Roberto Lopes, lá de Araranguá. Você que está ouvindo só a irmã Caroline vai responder, só ali o da Servitec Correios vai responder. Respondam como ser transformado. Como ser um fermento bom. Como ser um fermento bom. Como é que funciona essa transformação? O que você acha, o que fazer para ter essa transformação, né? Sim. A Duda colocou aqui, ó, praticando a palavra, se santificando e obedecendo. Sim, mas o processo se dá da seguinte forma, né? Aí já é o processo pronto. Aí é a aplicação prática já do processo realizado. Mas o processo se dá primeiro em morrer. Teve que abrir mão. Teve que abrir mão. Né? Agora, por exemplo, o ouvinte que está ali ouvindo o videologado, é assim que vocês usam o termo, né? Videologado. O videologado, como é que ele vai saber se o processo já ocorreu na vida dele? É simples, é uma coisa bem simples. Você deve pensar se tu reage exatamente como Cristo reagiria se fosse tu. Tem até um livro, né? Em seus passos. O que faria Jesus? O que faria Jesus? É simples. Você quer ver uma coisa? Ó, está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 21, que devemos dar glória a Ele na igreja. Está escrito. Tá? E será que quando nós estamos na igreja, nós conseguimos ficar 20 minutos sem dizer glória a Deus? Será que ele faria isso se ele estivesse na igreja? Bom, se você consegue ficar 20 minutos sem dar um glória a Deus, o processo problema, não está pronto ainda. Tem problema. É. Tu dobra o joelho e tu já diz glória a Deus. No livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 12, se busca uma profecia antiga que diz assim, ó, cantar-te-ei louvores, exaltarei o teu nome no meio da congregação. Ou seja,
Se eu estou reagindo conforme Cristo reagiria, se ele estivesse aqui na nossa igreja, na tua igreja, igrejão ou igrejinha, né? Se tu reage que nem ele está reagindo, que nem ele reagiria, o processo está pronto. Senão, você ainda está em processo. Olha só, o Júnior de Cachoeirinha, esse serve Tec Correias, ele botou abrir seu coração para a morada do Espírito e ser transformado pela glória de Deus. Lembrando que glória é o que ele é, o que ele tem e o que ele faz. Então tem que deixar ele fazer, né? Mudar no processo de levedura, vem, né? Aquilo ali que transforma, é uma espécie de um bolorzinho, né? Que transforma aquela massa, né? Muda todo o aspecto da massa e leveda ela, fermenta ela, né? Então tem que deixar Jesus mudar. É por isso que hoje nós estamos no Brasil aí com milhões de crentes, só dentro do Brasil, milhões de crentes, né? Mas quem realmente foi transformado? Quem realmente está guardando a palavra. Aqui a irmã Camila Leonel disse, o pastor Humberto falou que tem um segredo em levantar as mãos em adoração a Deus, que ele não sabe explicar. É verdade, quando a gente levanta as mãos é uma coisa tremenda, né? Tu tá ali adorando a Deus, sim, tu tá te rendendo. Quando é um assalto, o que tu faz? Se rende, levanta as mãos. Levanta as mãos. Claro. Esquece tudo lá fora, deixa tudo lá fora. Toda a adoração. Esses dias eu estava conversando ainda com o pastor Licidônio, nosso companheiro, que é o superintendente da juventude, né? Toda a adoração e de música, traz de música e traz a ideia de fazer vênia, de prestar uma reverência, um reconhecimento que aquele ao qual tu está prestando essa reverência, ele é superior a ti. Né? Então, quando a gente louva a Deus, que é uma porta para a adoração, é o início da adoração, é o louvor, né? Então, quando a gente pratica isso, é claro que a gente começa a sentir coisas, né? E não tem como explicar mesmo. Quem explica a presença de Deus? Ninguém. Não tem como. É aquela coisa, vem ver, tu tem que experimentar, senão tu... Glória a Deus. Então eu recomendo que o videologado leia o capítulo 6, de Romanos. Fala essas coisas que eu estou conversando aqui, né? Que fala que o pecado não deve reinar na pessoa, né? Versículo 12 diz, o pecado não reine em seus corpos mortais, para que ele os torne obedientes a seus desejos. Não deve existir isso aí. Então você deve, a partir daquilo ali, vai transformando a pessoa, vai saindo do pecado, vai entrando a santidade. Ó, versículo 14, o pecado não terá autoridade sobre vocês, pois vocês não jazem sobre o legalismo, mas estão debaixo da graça. Desse modo, a que conclusão chegamos? Vamos pecar porque não jazemos sobre o legalismo, mas debaixo da graça? Deus o permita? Vocês não sabem que se apresentarem a si mesmos como escravos obedientes a alguém, então tornam-se escravos daquele a quem obedece. Quer do pecado, que conduz à morte, quer da obediência, que conduz à justificação. Pela graça de Deus, vocês que eram escravos do pecado, obedeceram de coração ao padrão de ensino que lhes foi transmitido. Então, através de um padrão bom de ensino, direcionado por Deus, você vai sendo transformado. E o 18 diz assim, aí, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Servos da justiça. Que coisa tremenda. A palavra de Deus é... A minha tradução é um pouquinho diferente, porque é uma Bíblia hebraica, né? Então, por isso que tem assim, algumas palavras um pouco... As Bíblias do pastor são acima da média. Eu tenho várias Bíblias, casualmente hoje peguei a Bíblia essa hebraica, né? Qual é a tradução, pastor? Pode ler, 18. 18 aqui está escrito, e depois de terem sido libertados do pecado, tornaram-se escravos da justiça. Escravos da justiça. Um escravo ele não escolhe o que faz. Não, escravo é escravo, né? Alguém totalmente subjugado, né? Entregue, comprado, tem um dono. E não assim, tem escolha. Ser escravo é o nosso desejo enquanto vivemos aqui. Ser servo, né? Aqui, pastor, entrou aqui no chat a irmã Andressa dos Anjos, a irmã Luciana Orestes, irmão Orlando Medeiros, que é líder do Ombro Amigo ali da área Berceba, irmã Nara Ortiz, lá em Cacequi, irmão Paulo Jair, pastor Paulo Jair, encarregado da congregação na área norte, ele diz, deixar ele te deixar fazer e reconhecê-lo, que tudo vem dele.
A Raíssa Marco, lá de Taquara, também conosco. Aqui, irmão Juliano Pimentel também. Juliano, lá líder de Viamão. Eu acho que é o de Viamão. Juliano Pimentel é o líder dos cavalheiros não, da área Cachoeirinha. É lá de Cachoeirinha, é verdade. Ele diz assim, glória a Deus, pastor Carlos Alberto. Também aqui conosco o irmão Fabiano Vargas, nosso líder aqui da sede internacional. Também o irmão Carlos Alberto Oliveira, lá de Viamão, diz assim, paz, Senhor Jesus Cristo, Carlos meu Alberto amigo. Oliveira sou eu. Não, mas esse aqui é o Carlos Alberto lá de Viamão. O senhor conhece ele? Conheço ele. Ele diz, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu amigo, pastor Carlos Alberto. 2 Carlos Alberto juntos não E dá de certo. Oliveira, né? De Oliveira. De Oliveira ainda. É que Oliveira é tudo gente boa. Oliveira é gente boa, né? Oliveira é verdade. Carlos Alberto, foi nosso aluno do curso de missão. Ele é amigo do irmão Fábio também. Isso, Carlos Alberto. Subiu a um monte juntos, glórias a Deus. Também irmã Elizabeth Casarinha, lá de Cachoeirinha também, né? Penso que sim. Irmão Isaac Irribaren Silva. E Ribarem. Eu não sei. É o presbítero Isaac. Glória a Deus. Ah, o irmão Isaac, lembrei deles. Isaac lembrei. Ribarem. Glória a Esse é o Deus. sobrenome dele. Voltando aqui, pastor. Perfeito. Quando a gente tira essa parte da massa que vai virar um fermento, que vai Sim. fermentar. Vamos usar fermento como um corpo já diferenciado da Isso. própria massa. Isso, mas assim, ó, para ele chegar nesse corpo diferenciado do resto da massa, tem toda a transformação. Sim, tem esse processo. E né? não é uma coisa que assim, deu, tá pronto. Em alguns é bem mais fácil, penso assim, para Deus. Em outros é mais difícil para Deus. Porque uns têm maior resistência à própria ação de Deus. Não consegue nem ser batizado com o Espírito Santo Sim. por causa da mente natural. E aí, então, leva um pouco mais tempo, né, para ser transformado, né? Eu tenho um caso que me alegrou muito ontem. Eu tenho uma pessoa que vai lá em Cachoeirinha, um irmão amado lá, o Rodrigo. Ele já vai há 3 anos lá em Cachoeirinha. Vai nos cultos sempre. E ontem ele ligou para mim e disse, pastor, quero falar com o senhor quarta-feira, eu quero reconciliação. Glória a Jesus. Mas são 3 anos, né? 3 anos ouvindo ali. 3 anos ouvindo, conversando comigo. Enquanto que tem outros que às vezes vão ali visitar, né? Deus já se posiciona. E Deus já faz a obra quase toda em questão de 1 mês, 2. É o caso do irmão Júnior, esse que ligou há pouco, é lá de Cachoeirinha também. O irmão Júnior aceitou Jesus lá no ponto de pregação. Questão de 1 mês depois foi batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. E é um obreiro nosso lá. E acho que não tem 1 ano de fé ainda, né? Glória a Deus. Então, eu tem quando uns que se Jesus... entregam mais direto, né? Quando Jesus me chamou, pastor, eu entrei na igreja, o irmão lá estava falando toda a minha vida lá. Enfim, eu já falei isso várias vezes Sim, aqui, claro. não vou repetir. Mas, enfim, naquele momento, quando ele falou, foi Deus que falou comigo. Deus olhou para mim naquele momento e eu senti o impacto de Deus na minha vida. Nunca mais eu retrocedi. Sim. Claro, não estou dizendo assim, ó, ai, nunca pensei coisas ruins, nunca pensei em parar, nunca pensei em suicídio. Pensei, porque Pensou. a gente é ser humano, né? A gente também sofre, né? Somos de carne. Claro. Somos de carne, então às vezes a carne da gente, infelizmente, né, pastor? Sim. Enfim. Mas depois daquele momento eu nunca mais saí da igreja. Eu Perfeito. lembro que um certo momento da minha vida em que eu pensei em desistir, eu lembro que eu vinha para a igreja e eu dizia assim, Deus, a minha fé tá... Acho que está menor do que o grão de mostarda, mas eu tô aqui, porque a tua palavra diz, a fé vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Tô aqui ouvindo, Senhor, faz alguma coisa, me ajuda, porque eu mesma não consigo, mas eu tô aqui. Sim, tu estava ainda em processo, né? Exatamente. Agora, veja bem, vamos falar agora o segundo ponto. Existe um processo, então, para transformar-se em fermento. Isso na questão individual. E depois, então, de ser fermento, ele tem o segundo ponto que nós temos que abordar, que é ser um influenciador. Ser um influenciador. Agora, que meios eu tenho para influenciar? Bom, primeira coisa que nós temos para ser influenciador é Jesus. Nós temos Jesus. Nós temos que ter certeza disso. Nós temos Jesus. Eu, durante muitos anos, ou quase todos os anos da minha vida como trabalhador, eu trabalhei eu sempre fui líder de alguma coisa, né? E quando eu trabalhava, às vezes eu trabalhava com 50, 60, 80 homens.
E quando nós começávamos um trabalho, eu olhava para todos eles e eu orava a Deus e eu dizia assim, Senhor, me dá um jeito de influenciar, de entrar na vida. E eu pedia que Deus me desse uma palavra. Recordo-me um dia que um rapaz disse para mim assim, Seu Carlos, eu quero comprar uma casa. O que o senhor acha disso? E eu olhei para ele e disse, olha, eu não compro nenhuma bala sem falar com Jesus. E virei as costas e saí. E aquela palavra entrou no coração desse rapaz. Ele ficou pensando, mas como é que pode? Meu chefe dizendo que não compra uma bala, isso é uma bobagem. Mas aquela bobagem foi entrando na vida dele. Fermentou ele. E um belo dia ele disse para mim assim, o senhor podia ir na minha casa para me explicar essa história aí de não comprar uma bala? Eu e a minha mulher queremos lhe ouvir. E aí eu fui na casa dele, e aí eu expliquei, né, o porquê que eu pensava daquela forma. E eles se ajoelharam na minha frente e aceitaram Jesus. A última vez que eu vi eles estavam crentes. Ou seja, eu influenciei ele, a vida dele, a família dele, através de uma palavra simples. Mas foi a forma que Deus me deu. Curta e firme. Então convém que o ouvinte quer ser influenciador, primeiro, tenha certeza que tenha Jesus. Não tire Jesus da sua vida. Faça que nem o salmista que disse, não alongue de mim o teu espírito. Me dá o teu espírito, né? E depois tenha uma palavra evangelizadora ou pelo menos que desperte curiosidade para que a pessoa venha ter contigo. E a gente vê que essa questão de gerar curiosidade na pessoa, como funciona, né? Sim. Outro dia a gente atendeu um ali e ele começou... Não foi uma curiosidade, na verdade. Eu falava e ele rebatia, eu falava e ele rebatia. Ele sabia tudo. Tá na rua, morando na rua, mas ele sabia tudo, né? Eu disse, não vou mais te falar nada. Ele disse, como assim? Tu tem que querer me ganhar pra Jesus? Não, tu sabe tudo. Tem que querer me ganhar pra Jesus. Não quero mais falar contigo, não vou mais te evangelizar. Aí ele disse, não, mas tu tem que querer me levar pro seu dia. Não quero, agora eu não quero. Foi uma estratégia, né? Sim. E aquilo fez com que, na hora, ele foi como se tivesse, não, peraí, deixa eu trocar de lado então. Agora eu vou te ouvir. Sim. Então, cada pessoa tem uma maneira de tu alcançar ela. Tem pessoas que tu vai falar, que nem o senhor fez ali. O senhor falou uma palavra e virou as costas. Gerou aquela curiosidade. Tem outras que tu vai dizer, então tá. E existe uma coisa que nos ajuda também a ser influenciador. Estamos falando sobre isso porque hoje em dia tem a palavra influencer, né? Influencer. As pessoas, o que eles colocam ali? O que eles querem influenciar os outros, né? né? Não. E nós temos que querer influenciar também os outros com a palavra de Deus. Terrível, né? O terrível poder da influência maligna e diabólica que tem, por exemplo, na televisão aberta. Não, com certeza. A gente vê, eu recebi um vídeo, não sei se o senhor recebeu. Quem quiser esse vídeo me pede no WhatsApp que eu mando. O Sistema. Imagina. Ele explica, pastor, todo o passo a passo de como que foi feito, como o sistema trabalha para manipular a mente de uma pessoa. Sim. Não é uma coisa do dia para a noite. Não. Vem anos de propagandas de televisão, filmes, novelas. Por exemplo, o beijo gay. Sim. Eu lembro, naquela época eu não era cristã, que aquilo foi... Nossa, isso na televisão. Foi assim, ó. Um impacto, agora né? É uma coisa comum. Normal, ninguém estranha. Exatamente, eles criaram isso como se fosse uma coisa normal. Criança assistindo isso. Sim, claro. Ideologia de gênero nas escolas se tornou normal. Eles estão influenciando para o mal. Sim. Mas nós precisamos, nós que somos filhos de Deus, que temos a palavra da vida, a palavra verdadeira, nós temos que influenciar para o bem. Sim, aí tem a questão que eu queria abordar, né? Para nós influenciar, primeiro ponto, temos que ter certeza que temos Deus. E um segundo ponto que é interessante é ter poder de testemunho. Poder de testemunho. As pessoas têm que olhar para nós e ver também que nós temos Deus. Elas têm que entender que nós somos pessoas diferentes. Se elas entenderem que nós somos pessoas iguais a elas, nós não vamos influenciá-las. Elas têm que entender que nós somos pessoas diferentes. Houve um caso ali onde eu moro, em Guaíba, né? Eu moro, a minha quadra ali, todo mundo é crente. É os do lado esquerdo, do lado direito, da frente, tudo é crente ali. Parece um condomínio de crente, né? Mas não eram assim. Há uns 2 anos atrás, eu cheguei em casa da igreja e estava dando uma briga de casal, meu vizinho da esquerda. Não era crente, era. Estavam brigando. E meu vizinho da direita é pastor de um outro ministério. Aí eu comecei a ouvir a senhora que estava brigando, ela disse assim,
eu vou chamar o pastor Carlos. E eu nunca tinha falado com eles. Os muros são muito grandes, a gente não se vê, né? Eu vou chamar o pastor Carlos. E eu estava jantando, empurrei o prato e disse para minha esposa assim, eu vou ficar de prontidão, vamos chamar. Estão gritando aí que vamos chamar. E aí, de repente, ela veio no meu portão e disse, pastor Carlos, vem aqui. E eu fui correndo, assim, já saí correndo, entrei dentro da casa dela, o rapaz estava com 2 facas se cortando, se matando. Meu Deus. E eu entrei, comecei a orar e repreendemos o demônio dele, aquela coisa toda, né? Conduzimos ele para a igreja, mas naquele dia, hoje ele é crente, a família toda é crente, mas naquele dia, quando nós voltamos daquela luta espiritual, o meu vizinho, que já era pastor, como eu também sou, o meu vizinho estava atrás de um muro, né, com a camisa do Grêmio, de calção, e dizendo para mim, eu estava orando por ti. Mas por que não chamaram ele? Porque veem nele A diferença. a diferença entre a relação a mim e a ele, né? Então, é importante os nossos vizinhos, os nossos colegas, verem em nós uma diferença. Eu ia fazer um comentário, mas vou fazer o comentário sim. Se quiserem ficar bravos, podem ficar. Sintam-se à vontade. Mas tem uma pessoa que é cristã, que mora, vou dizer, próximo de onde eu moro. Essa pessoa cristã, ela faz algumas coisas bem horríveis. E, inclusive, às vezes 3 horas da manhã estão batendo na casa dela para vender coisas. Aí pensa só, a gente mora num lugar que tem Mas ali... um vendedor vendendo... Não. Drogado materiais. vendendo coisas sim. roubadas. Perfeito. Entendeu? A gente sabe o que que é. Uhum, perfeito. Pessoas visitam a casa dela quando o esposo não está em casa. Entendeu? Umas situações bem chatas, assim, a gente vê ali. E, enfim. E aí, outro dia, a pessoa que faz umas correrias ali veio conversar com a gente ali na vila. Veio conversar com meu esposo ali. Queria entender como é que funcionava a nossa igreja. Queria saber mais de Jesus. Aí o meu esposo foi lá, conversou com ele, explicou para ele, e eu me meti, fingi que fui recolher roupa, né? Ele, desculpa, eu tô gritando, eu disse, não, capaz, mas deixa eu te falar, eu já fui junto, né, pastor? Eu vejo uma alma pedir, a gente vai, né? E ele ficou deslumbrado, ele disse que leva o dízimo. Caramba, eu vejo que assim, ele está num processo, a gente está orando por ele, a gente está orando pelos nossos vizinhos, eu creio que Deus vai fazer uma obra ali. E ele diz que leva o dízimo, que tem uma Bíblia do lado da cama dele, que todo dia ele ora. Então eu creio, Tem um princípio já do exatamente. Processo. Também abriram uma igreja ali perto. O pastor daquela igreja, de regata, bermuda, aí esse pastor abriu um ferro velho, ali também, na volta. E o pessoal ia ali trocar por droga com aquele pastor. Aí, olha só. Uma situação bem... O que aconteceu com a igreja estranho, né, que ele cuidava ali? Fechou. Sim. Não durou. Influenciou. Exatamente, não durou 4 meses. Perdeu no quesito de influência. Exatamente. Então a gente vê assim, eu tenho um desejo muito grande de ter um ponto ali na minha casa. Só que a gente ainda tem aquelas lutas com os filhos, enfim, aquela função de filho adolescente, né? Às vezes o filho não tá fazendo alguma coisinha, enfim. Então a gente ainda não é o momento. Mas eu creio que vai chegar o ponto em que Deus vai colocar um ponto ali em casa. Eu creio, né? Tenho isso no meu coração, mas na hora que Deus quiser fazer. Mas quando, que nem a minha vizinha faleceu, teve uma vizinha ali que faleceu, e toda vez que eu passava, ela dizia assim, irmã, ora por mim. Aí eu disse, eu tô orando. E aí o filho dela dizia assim, ô irmão, ele vê o meu esposo e diz assim, ô irmão, tu ora por mim, tá? A gente passa, as pessoas dizem assim, meu nome é fulano, bota meu nome lá na oração. Aqueles que ficam gritando, claro. Sereno. Tá sereno. Meu nome é tal, bota na oração lá. Às vezes eu esqueço o nome, né? Porque a gente tá caminhando, às vezes atrasado. E eu, tá bom. Aí eu chego, Jesus, o senhor lembra dele, né? O senhor sabe que ele é, o senhor sabe exatamente. E entrega nas mãos de Deus. Sim, é uma massa que tu tem que influenciar. Exatamente. Tá. Aí imagina só, se eu vou dar um mau testemunho ali, não sobrevive. Sim. A pessoa não sobrevive. Agora, veja bem, Tânia, uma coisa que nós podemos aproveitar também e abordar. Eu tive uma experiência interessante ali em Cachoeirinha, no que nós chamamos de jejum solene. Questão de influência. Eu estava com a igreja ali em torno de 120 pessoas ali, orando e jejuando, né? Num jejum solene.
Eu disse para a igreja, vamos evangelizar? Era 10h30 da manhã. E eles pensaram, como assim evangelizar? E eu gravei um vídeo, pedi para gravar um vídeo, né? Eu falando. E eu disse assim, agora todos peguem o celular. E eu disse assim, ó, dispare mensagem para qualquer pessoa, convidando para vir para o culto, tal hora. Mande o meu vídeo, manda. E disparamos mensagem para tudo que é lado. Até para quem a gente não sabia. À noite, veio 20 e poucas pessoas visitar a igreja ali em Cachoeirinha. Glória a Deus. E uma senhora que veio, aceitou Jesus, estava pregando o pastor Dorival lá, uma pessoa que veio tinha tentado 3 vezes o suicídio. Então nós podemos influenciar também com os meios disponíveis. Exatamente. Você quer ver uma coisa? Hoje nós usamos o celular só para mandar mensagens para os outros, né? Eu, particularmente, não aguento mais ouvir a palavra ciente. A palavra ciente me termina comigo, me destrói, né? Eu já ouvi milhares de ciente. É errado dar ciente? Não, não é errado. Mas tem milhares de gente que pode receber uma mensagem. Eu já não gosto daquele assim, ó, quando a pessoa só responde eu assim. Eu mesmo estava lá na igreja esses dias, uma pessoa ligou para mim e disse, boa tarde. Eu disse, boa tarde. Ela disse, eu sou cristã, eu posso ler uma palavra de Deus para o senhor? Eu disse, claro que pode. Uma pessoa me evangelizando. Achei muito legal, muito interessante, né? Usando de um meio disponível para evangelizar. Por quê? Veja bem. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, ele derrubou o Golias com uma pedra. Mas ele cortou a cabeça do Golias com a espada do Golias. Se a internet é tão má assim, e realmente tem umas coisas que, né? Sem Só comentário, o sangue de Jesus. Por que não usar essa espada para influenciar o nosso inimigo e transformá-lo em amigo? Fica essa dica aí para vocês. Um dia pare toda a igreja e dá-lhe mensagem para todo mundo. Vamos fazer isso agora, pastor? Pode fazer agora. Olha só, vamos fazer isso agora. Nós estamos aqui com 51 Olha aí, pontos se conectados. cada um mandar uma mensagem para alguém para o culto de amanhã aqui na sede. Isso mesmo, olha só. Cada um agora vai ter que parar de assistir um minutinho, né? A gente vai fazer... Não, quem é bom nisso aí vai assistindo e vai fazendo. Aí, Duda, ó, vamos pegar o celular neste momento e enviar uma mensagem para qualquer pessoa, pastor. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Pode ser do teu círculo de amizade ou não. Convidando para estar amanhã. Eu creio que amanhã o pastor Humberto Amanhã ele já no voltou, culto né? Já aqui, retornou sim, de já está viagem. por aí, graças Eu a creio Deus. que amanhã ele estará conosco. Amanhã tem culto de ceia na Farrapos 312. Você vai estar entrando numa massa agora. Exato. Vamos praticar isso. Então, neste momento, você vai enviar uma mensagem para qualquer contato seu, convidando... Ou para grupos. Grupos. Isso, boa. Olha, amanhã vai Lista ter de um transmissão. grande culto. Deus vai abençoar. Deus vai usar o pregador, vai usar o cantor, vai usar o músico, mas olha, vai ser uma Deus bênção. vai fazer um milagre na tua vida. Qual é o milagre que você precisa? Deus, ele tem poder para Entra realizar. nessa massa agora como fermento. Exatamente. Vamos lá, então. Não, vamos fazer assim. A hora que terminar o programa, vamos fazer isso, né? Porque senão eles vão ter que interromper aqui, pastor. Aí vai, ó, já começou a cair a audiência. Não. Assim que encerrar o programa, você faz isso. Mas se cair a audiência por causa disso, é Tá valendo a pena. audiência. É verdade, audiência. é verdade. Então você que está ouvindo aí, ó, enquanto isso eu vou lendo as participações, enquanto você vai Perfeito. mandando aí a mensagem. A Duda disse, ó, sim, vou ter que sair daí. Mas envia lá uma mensagem de WhatsApp, envia essa mensagem convidando essa pessoa para estar conosco amanhã na Avenida Farrapos, número 312. Um culto, com certeza vai ser um culto de milagres. Os cultos de ceia, pastor, aqui na sede, têm sido cultos que eu saio de uma maneira totalmente renovada. Teve um dos cultos, pastor, que enquanto as irmãs estavam louvando, depois da palavra estavam louvando, pastor, eu senti o céu aberto. Glória Eu a sei Deus. que com os olhos fechados eu vi assim como se fosse tudo branco, 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 branco. Parecia que tinha um monte de anjos assim. Com certeza tinha, né? Mas eu digo assim, eu vi uma luz muito Não, forte. se te pareceu é porque tinha, né? Tinha. Foi algo muito forte, algo, meu Deus, era uma glória, uma glória, uma glória, uma glória. E os cultos têm sido tremendos. Uma coisa interessante que eu queria falar sobre fermento, estou vendo que o tempo está terminando, verdade, né? pastor. Nós temos aí mais Como é que se faz um 16 pão? A gente minutos. bota o fermento na massa, né?
E deixa ela destampada? Não. Se cobre, né? Como é que vamos cobrir a massa? Com oração, né, pastor? Glória a Deus. Com oração. Então, você é o fermento. Vai influenciar uma massa? Cubra essa massa com a oração. E espera. E jejum de preferência. Fica esperando. Também, né? Fica esperando. Cobrindo com a oração e esperando. Que logo a massa vai estar pronta. Tu vai vendo a massa crescer. E que coisa linda é quando tu vê uma pessoa que tu ganhou para Jesus dando frutos. Meu Deus. O teu fruto permanecendo e dando frutos. Tem o Marcos Leonardo, que é um jovem aqui da sede. O jovem Marcos, eu chegava na casa da mãe dele, ele se escondia na área para tomar chimarrão. Acho que não é mais importante eu falar aqui dele, né? E ele... Se é coisa boa, tem que Não, falar. é coisa boa. Ele andava de bermuda, sem camisa, enfim. A família estava toda desviada, só estava a Miriam, irmã Miriam na igreja. E aí a gente começou a acompanhar aquela família, eu, irmão Estevão, irmão Júnior, enfim. E Deus foi fazendo uma obra na vida dele. E aí teve um culto, quando fechou todas as igrejas, aqui na sede não tinha culto, e aí tinha um culto lá na Leopoldina. Ainda não tinham fechado lá na Leopoldina. E eu disse, vamos. E ele, porque você... Vamos. A gente levou ele lá no culto. E lá no culto, o irmão Vinícius Lazari pregou. Vinícius. E lá ele aceitou Jesus. Pastor, naquele dia, o Marcos Leonardo... Porque não adianta, tu vai ser colocado na massa e tu vai ter que ficar ali influenciando aquela massa. Até tu ver aquela massa crescer. Com certeza. Tu não pode simplesmente... Deu. Sim. Tem alguns que que no início, quando tu chegar, te aproximar, tu falar de Jesus, naquele momento tu já vai ver o crescimento ali, tu já vai ver o fruto do teu trabalho. Mas tem umas que vai demorar um pouquinho mais, que daí tu vai ter que investir naquilo ali. Por isso que tem que cobrir com oração e esperar. E ter a certeza de que está no centro da vontade de Deus. E Deus vai te dirigir, Deus vai te dar aquela pessoa que tu tem que cuidar, Deus vai te dar aquela pessoa que tu tem que ajudar, Deus vai colocar aquela pessoa no teu caminho para te... A Bíblia diz que nós temos que ir fazer discípulos. O que é fazer um discípulo, pastor? O que é fazer discípulo? A palavra discípulo é aquele que aprende. Fazer discípulo é ensiná-lo, né? Ensinar através todas as coisas. Através do teu testemunho. Puxa, eu não sei ensinar, eu não sou... Não sei, não fui chamar. Então puxa pro culto. Sim, ensina com testemunho, ensina o que pode ensinar. A tua capacidade, de acordo com a tua força. Perfeito. É isso aí. Eu vou deixar o senhor falar mais um pouquinho, senão eu fico falando. Não, tem mais 13 minutinhos, pastor. Então a minha recomendação, já partindo para a parte final, né? A recomendação é que você se apresente para Deus para ser esse fermento. Entenda que você deve sofrer um processo, uma transformação que pode ser rigorosa, pode ser demorosa, pode ser lenta ou rápida, enfim, conforme você vai se posicionando diante de Deus. E depois tente ser um influencer, tente ser um influenciador, né? Veja o que tu tem para influenciar, né? E vai e influencia uma massa. Influencia uma massa, como nós estamos conversando aqui, segundo o que a palavra de Deus diz, e a prática também de fazer um pão, né, num comparativo com a aplicação prática da palavra de Deus. Influencia uma massa, cobre com oração, fica esperando até que a massa então cresça, né? E você possa ver então os frutos da tua própria influência como fermento, né? Eu lembrei do pastor Humberto um dia, ele falou num devocional sobre a questão de fazer pão. Uhum. Quando é que o pão tá bom? Quando ele não gruda em mais nada. Sim. As donas de casa, os irmãos que sabem fazer pão, né? O pão, a massa do pão tá pronta, tá boa quando ela não gruda em mais nada. Sim. Quando a gente não tá mais grudando em nada do mundo, quando aquela massa não gruda mais em nada, tá boa. Sim. Tá prontinha a massa. Com certeza. Mas, infelizmente, alguns querem ser esse fermento não estando pronto. Quando eu voltei para Jesus, para Jesus em torno de 21 anos, assim, que eu tinha de idade, né? Hoje eu tenho, fazer 63. Eu trabalhava com 2 crentes. Trabalhava na CE, então as nossas equipes eram de 4, 3 e 6 pessoas, né? Eu trabalhava com 2 crentes. E um ficava quieto, assim, o dia todo quieto. E o outro passava o dia todo me falando de Jesus,
Mas falava de loteria esportiva, de Grêmio, de Inter, de toda aquela coisa que tinha no mundo. E como eu já era filho de pastor, sou neto de crente, eu sabia o que era ser um crente. Então aquele ali não dava importância para ele, eu sabia que ele não era bom. E o outro que não falava nada, no dia que eu fui tentar suicídio, que eu fui me atirar de uma janela lá do prédio da CE, né, ele parou e me influenciou com uma palavra. Ele disse, o que tu vai fazer? Eu disse, eu vou me atirar daqui, vou me matar, tá vendo? Tô abrindo a janela para me atirar. E ele disse, mas Carlos, eu conheço Jesus, e Jesus te liberta. Isso era um sábado de manhã, às 10 da manhã, às 8h30 da noite, estava liberto, transformado pelo poder de Deus, nunca mais incomodei ninguém. Isso é o que Deus faz. Sim, mas o fermento que me influenciou era bom. Não foi o que aquele tentava fermento estragado. influenciar era ruim. Então, nós estávamos trabalhando há 2 anos juntos. E naquela época, jogava futebol, usava droga, essas coisas todas do mundo, do meu mundo da época, né? A droga daquela época, né? Aquele fermento ruim não conseguia me influenciar. Agora, o fermento bom, na hora que ele foi requisitado por Deus, agiu, bum. Estou aí hoje, faz 40 anos, servindo a Deus agora, com aquilo que eu posso fazer. E a maninha feliz da vida. E a Mara, estamos juntos há 41 anos. A maninha é demais. Estamos juntos há 41 anos e graças a Deus que um fermento me influenciou a minha massa. Glória a Jesus. O pastor entrou aqui no chat conosco. O irmão Mauro César Batista. Conhece o irmão Mauro? Presbítero Mauro. Glória a Deus. Espaço, Senhor, a todos. Glorifico a Deus pela vida do pastor Carlos Alberto, pois com ele aprendemos muito da palavra do Senhor. Área Cachoeirinha. Irmão André Ricardo, querido. Irmão André, esposo da irmã Franciane, ele devia a mão. Também aqui, irmã Vitória Triste, lá de Gravataí. Ela diz assim, ó, tudo bem com vocês hoje? Tudo bem comigo? Tudo bem, pastor Carlos? Tudo bem, comigo está excelente. Glória a Deus. Ela pede oração por ela, porque ela está orando muito para Deus me batizar com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém, irmã Tainé, amém, pastor Carlos Alberto. Deus vai batizar ela. Pastor Paulo Roberto. A irmã Dara Camargo também conosco, irmã Ana Pujol, irmão Ari Viana, irmã Tainá Lopes. Ela quer ver o vídeo. Quem tiver o meu contato, entre em contato comigo aí, que eu envio esse vídeo. Quem não tiver o meu contato, tem o número aí, ó, 98116-4162. Será que já ligaram para alguém? Quem já mandou aí, pode ligar também, né? E a Valquíria, será que mandou uma mensagem para alguém? Mandou mensagem para alguém, Valquíria? Valquíria, manda uma mensagem, Valquíria. Para qualquer pessoa. Usa a espada do Golias para tirar a cabeça do Golias. Aí, ó, irmã Camila Leonel, ela diz assim, uma vez a minha vizinha me perguntou se eu e meu marido não brigamos, porque ela não ouvia nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, ó, a irmã Simone Alves, irmã Simone, esposa do irmão Eduardo. Simone, esposa do Eduardo, sim. Oh, irmã Acho que Simone. eles não estão mais em Cachoeirinha, né? Não, já faz bastante tempo. Eles estão em Joinville. Em Joinville, isso eu sempre esqueço. Irmão Jean Felipe também, lá de Cachoeirinha. Lá de Cachoeirinha, Jean A irmã Betsy Rivera de Puerto Rico. Glória a Jesus. Deus bendiga. Irmã Caroline Severo, ela disse que ela vai fazer isso. A irmã Beatriz, lá da Argentina também. Irmão João, ali da área norte. Irmão José Lenz, de Santiago. Irmão Richard Farias, de Capão da Canoa. Irmã Loreni Rodrigues conosco também. Que bênção, né? Aqui, Bastante gente participando. Irmão Júnior diz assim, ó, recebi uma oração na segunda e terça, aceitei Jesus. Na quarta falei com o pastor Carlos Alberto e o pastor me disse, no domingo tem batismo no Vale da Oração. E eu me batizei no domingo, olha só. É isso aí. Se posicionou, vai, né? Aqui, irmão Gideon Moraes, lá de Camaquã também, pastor. Ele diz assim, glória a Deus. Deus abençoe a vida do pastor Carlos Alberto. Filho do presbítero Roberto. Glória a Deus, abençoados ali da cidade de Camaquã. Também irmã Lúcia Reus, lá de Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Santa Catarina conosco. Nós temos aí mais 6 minutinhos. Você que está ouvindo a programação, compartilha essa programação com os teus contatos. Lista de transmissão e influencie. Eu acho incrível que as pessoas compartilham tantas coisas. Exatamente. Mas aí tu pede para compartilhar um link, por exemplo, de um programa, não compartilha. Exatamente. Eu digo assim, coloca no status, coloca no seu status. Não coloca no status. E é interessante, né, Tainê, falando sobre isso. É tanto fake, né? Tanto fake, coisa terrível.
Eu tô que não aguento mais de tanto receber mensagem que às vezes até me causa assim uma alegria pensando que é verdade. Quando questão de um minuto depois já sei que é mentira. Aí nós estamos trabalhando para quem? Para o pai da mentira. Então vamos influenciar com a verdade. Nós temos um canhão na nossa mão aí, ó. Um canhão. Imagina só, nós, o senhor tá aí, eu tô aqui, nós não estamos lá em Santa Catarina, mas isso aqui tá chegando lá em Santa Catarina. Sim. Lá em Camaquã, por exemplo, o irmão Gideão, que entrou agora, não sei se ele entrou agora, se não entrou agora, mas se entrou agora, nós falamos antes, irmão Gideão, para pegar o celular e mandar uma mensagem para alguém convidando para vir ao culto. Sim. Mas se você mora fora de Porto Alegre, convida para ir na sua igreja, na sua congregação. Manda uma mensagem. Assim que terminar o programa, você manda uma mensagem convidando a pessoa para ir na sua igreja. Diz assim, vai ser um culto de milagres, Deus vai operar. Porque em partes falamos, em partes profetizamos. E cada culto, a gente não precisa esperar um culto de ensinamento para ser o grande culto da igreja. Todos os cultos são cultos que a gente está falando do culto de amanhã, porque amanhã é um culto de ceia, é um culto que eu, particularmente, é um dos cultos que eu mais gosto, é o culto de ensinamento. Eu estive pregando na vigília aqui, irmã Taina, não sei se a senhora estava na vigília. Não estava. Não estava? Não estava. Eu preguei sobre o Deus que ouve, que vê, que conhece e que desce. Né? Eu estava finalizando a mensagem dizendo, olha, quando Deus desce, ninguém pode calcular, dimensionar o que ele pode fazer. E sabe que nessa vigília, antes de pregar, eu disse, bom, agora nós vamos pedir para Deus descer. Glória pregar eu prego, agora descer ele que desce. E nós nos humilhamos e Deus desceu, foi fantástico. Eu vi alguns vídeos, pastor. Foi fantástico, tinha gente caindo, tinha gente, olha, uma coisa... Não sei se foi transmitida, irmã Valquíria, não foi transmitida. Então, a questão é a seguinte, ó, em qualquer lugar, qualquer igrejinha, seja ela pequenininha ou grande, né? Se Deus habitar ali, se manifestar ali, pode convidar com certeza. Convide para a tua capelinha, para o teu ponto de pregação, para o teu culto ali na sala, né? Influencie, traga as pessoas para ali. Deus estando ali, pode acontecer coisas. Glória com a Deus. Certeza. Bom, vamos deixar então, já tive uma ideia aí para o próximo programa com o pastor Carlos Alberto. O que o senhor acha, pastor? Eu não acho nada. Ah, meu Deus do céu. Tá sempre me dando trabalho, né? Tem que ouvir. Mas é um prazer para mim, eu pastor, gosto muito. Nós amamos lhe ouvir, pastor. Nós amamos. A Duda disse aqui, parte 2. O pessoal gosta de lhe ouvir, pastor. Glória a Deus. Eu também gosto de ouvir, né? Também, eu agradeço. É muito bom ouvir o pastor, graças a Deus. A gente tem que aproveitar, né, pastor? Claro. Vai que o pastor que Deus pega, leva o pastor lá para Santa Catarina, para o Paraná, leva lá para outros lugares. Daí a gente faz por videoconferência, não tem problema. Eu quero aproveitar para convidar algum videologado que more perto da rua Curitiba 671, que é a sede de Área Cachoeirinha. Eu estou sempre pregando ali nas quarta-feiras, com exceção agora de algumas que eu estarei junto com os irmãos num retiro aí de obreiros, né? Escola de obreiros, né? Pretendo estar ali dentro das minhas possibilidades, mas sempre às quarta-feiras estou pregando ali, é uma bênção de Deus. Culto de ensino. Culto de ensino. Né? Quem for de ônibus, tem um ônibus que passa bem ali na frente, o Anair. Bem ali na frente. Bem na frente, tem uma parada que para bem na frente da igreja, né? Exatamente. Bem facinho, pega aqui no centro de Porto Alegre, passa pela CIS Brasil, enfim, é muito bom. Aqui, ó, a irmã Elisandra disse assim, ó, tem ainda o programa do meio-dia, parte 2, para falar mais sobre o Espírito Santo, ó. Não esqueceram. Essa aí, né? Foi o último programa que nós fizemos aqui, que programa né? tremendo. Sobre o Espírito de Deus, né? Espírito Santo, Não, mas agora estão me cortando, né? Estão dizendo que tu tá pegando os temas. Não, na verdade, a gente que começou, né? O Ombro Amigo que começou com esses programas assim mais temáticos, né? Eu creio que sim, foi o Ombro Amigo. Mas glória a Deus, né? Que bom que a gente está influenciando pro bem, né, pastor? Bom, glória a Deus. Benção de Deus. Aí eu tenho que cuidar os meus temas que eu vou trazer de noite para não... Tem que ter os dois. Glória a Deus. Aqui o irmão Paulo Dornelli diz, paz, oração e união. Deus abençoe grandemente sua vida, pastor. Também o irmão Kleber Brito conosco. O irmão Josué Oliveira, em Santa Catarina, sempre é bem-vindo. Até mesmo para ficar, ó, pastor. Josué. Aqui o irmão ali de... esqueci o nome dele, meu Deus do céu, olha. Irmão João, da área norte. Ele diz assim, ó, é bênção, pastor Carlos Alberto. Irmão Kleber Brito, ele diz, que palavra na vigília passada. A irmã Camila Leonel também, ó, depois do programa mudei minha forma de orar pelo batismo com o Espírito Santo. Depois daquele programa do meio-dia. Viu, pastor? Nós amamos lhe ouvir, pastor. Amém. Glória Creia a Deus. E fale em língua.
pouquinho, 1 minuto, pastor. A promessa é para os que creem, né? Então, se você já crê, é falar em língua, já tem a promessa. Toma posse. Eu disse para um irmão lá, o Josias, e por que Deus não te batizou com o Espírito Santo? Tu tem 30 anos de idade, nasceu na igreja. Não sei. Eu digo, como não sabe? Se é uma promessa. E ele não é mentiroso, ele prometeu para ti. E eu disse para ele, amanhã Deus vai te batizar com o Espírito Santo. No outro dia Deus batizou com o Espírito Santo. Ele creu na promessa. Ele não é tomou posse. Não é que eu fiz ele ser batizado. Eu só fiz ele crer que tem uma promessa para ele. É só pegar a promessa. Pronto. Toma posse. Toma posse. Glória a Deus. Pastor, precisamos encerrar. Glória a Deus. Eu fico alegre de estar junto com vocês. Nós também, pastor, ficamos felizes de lhe receber, fazer uma oração rápida para encerrar o programa. Senhor nosso Deus, eu quero te louvar, Senhor, poder estar aqui mais uma vez no programa Ombro Amigo. Peço a tua bênção sobre todos que puderam participar e aqueles que ainda irão ver e ouvir o que nós comentamos aqui, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Lembrando que agora, encerrando o programa, pega o teu celular aí e manda o convite, convidando para a pessoa estar no programa. No próximo culto mais próximo de você. Se for hoje o culto, convida hoje. Amém. Se for amanhã, o de amanhã, quem está aqui na sede, na volta da sede, Porto Alegre, convida para vir no culto aqui na Avenida Farrapos, 312. Aqui irmã Lúcia Reus disse assim, ó, venha pastor Carlos nos visitar em Araranguá. Nosso pastor é o Vandir Medeiros. Olha, tem que convidar, fala lá com o teu pastor, disse para convidar o pastor Carlos Alberto que ele vai, né, pastor? Amém. Eu vou. Glória a Deus. Vamos encerrar então essa programação. Muito obrigada pela audiência de todos. Voltamos na quarta-feira. Tem programa Ombro Amigo às 8 da manhã e 18 horas e 30 minutos. Vamos encerrar então com paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão.